Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu projeto You Are a Badass, e hoje nós vamos falar sobre reprogramação mental e shadow work. Eu vou falar com vocês o que isso significa, como faz isso, enfim, gente, vou explicar tudo nesse vídeo, então continue assistindo. Então, gente, quando estamos falando de reprogramação mental, a gente está falando sobre o que está armazenado no nosso subconsciente e aí reprogramar essas crenças que estão lá. Se você não sabe do que eu tô falando de crenças limitantes, assiste o primeiro vídeo do projeto que eu expliquei exatamente isso, como identificar as crenças limitantes, como mudá-las, enfim, assista o primeiro vídeo, vou deixar tudo na descrição. Basicamente, reprogramação mental é você reconhecer essas crenças e substituir por crenças novas, ou seja, você vai reprogramar a sua mente, o seu subconsciente, porque quando a gente está falando de manifestação, a gente sabe que o subconsciente é muito importante e o que está lá, mais importante ainda. É isso que vai determinar se a gente vai manifestar ou não aquilo que a gente tanto quer. E para isso existe um termo que eu acho que vocês já ouviram falar, pelo menos no TikTok, que se chama shadow work. Shadow work, traduzindo, significa trabalhando as suas sombras. E o que significa isso? Trabalhar as nossas sombras é basicamente uma metáfora, uma analogia de trabalhar os nossos traumas, aquilo que a gente esconde, mas que a gente sabe que tá ali, sabe? É uma parte da gente que incomoda. É basicamente o cutucar a ferida. Então, o shadow work é uma parte da nossa personalidade que a gente não quer ver, entende? Ela existe, ela tá lá, a gente sabe que ela tá lá, mas a gente não quer ver porque o medo, a vergonha tá muito associado a essa parte da gente, sabe? Então, muitos traumas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, geralmente lá na infância, eles vão se armazenando no nosso subconsciente e a gente não quer acessar, sabe? A gente não consegue acessar porque é uma parte dolorida. Então, assim, existe muito trabalho de terapia pra isso. Lembrando que a lei da atração nunca vai substituir uma terapia, gente, por favor. Ok? Mas enfim, só pra dar um exemplo aqui pra vocês. Se na infância os seus pais, eles falavam muito pra você, engole o choro, não chora, não sei o quê. E aí você cresce com medo de chorar, com medo de demonstrar as suas emoções, porque elas foram reprimidas no passado. Até mesmo porque quando a gente é criança, a gente entende que se a gente não faz aquilo que os nossos pais mandam, as pessoas que a gente depende pra sobreviver vão abandonar a gente. Então, assim, é uma questão traumática. Então a gente cresce com esse hábito que não é tão saudável e isso caracteriza um trauma, né? Porque isso começa a influenciar a nossa vida de hoje em dia. De repente a pessoa não consegue falar em público hoje, tem medo de falar em público hoje, porque no passado ela foi repreendida dentro de sala de aula e isso causou um trauma de não querer chamar atenção. Então ser vista em público pode ser um trauma. Gente, enfim, vários exemplos aqui, mas só para vocês entenderem o que é o shadow work, o que são esses traumas, da onde eles vêm, que geralmente é da infância, enfim. Então provavelmente você já tá se identificando, né, alguma coisa que você tem, alguma coisa que deve ter acontecido na sua infância, enfim, gente, é uma questão bem desconfortável, sim, tenho total consciência disso. Então, assim, a pessoa que se cobra demais hoje, provavelmente quando ela é criança, ela era muito cobrada, ou então ela era uma criança inteligente, e aí todo mundo via um potencial e ficava colocando pressão nessa criança, e hoje em dia ela se cobra demais porque ela estabeleceu um padrão e, tipo, as matérias foram mudando e ela queria continuar, sendo que é completamente normal a gente sentir mais dificuldade em outras coisas. Enfim, né? A gente vai evoluindo, a gente vai mudando, isso é completamente normal. Mas essa pressão, essa cobrança continuou em cima dessa pessoa e hoje ela se cobra muito de uma forma que não é saudável. Então, esse é o shadow work, é reconhecer esses pontos de coisas que eu tenho medo, coisas que me causam desconforto e se perguntar da onde isso veio, em que momento da nossa vida isso passou a ser um problema. Então, um exemplo de perguntas que você pode se perguntar para entender o que está acontecendo, né? Da onde isso veio, são: por que certas coisas me incomodam? Porque, vamos supor, fulano conseguiu uma coisa e eu fiquei com inveja de fulano, eu fiquei incomodada que fulano conseguiu aquilo, fulano consegue falar em público muito bem e eu não, e isso me incomoda. Então você vai se perguntar, por que isso te incomoda? Outro exemplo, por que ser feliz parece ser uma ideia impossível? Porque a gente, na lei da atração, a gente busca essa felicidade, a gente busca essa vida positiva
Então, assim, por que muitas pessoas têm resistência a isso? Acham que ser feliz é uma coisa, assim, muito impossível, porque, por exemplo, atrela dinheiro à felicidade, atrela um momento à felicidade, nunca a felicidade a você, tá sempre colocando a felicidade no momento e não em si mesmo. Por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquele tanto de dinheiro, quando eu conseguir aquela viagem, quando eu conseguir montar a minha empresa. E a felicidade, ela tá em você e não nesses momentos. Você só está postergando a felicidade e nunca encontrando de fato ela. E o terceiro exemplo de pergunta: em que momento você começou a duvidar de si mesmo? Lembrando que a gente não nasce com essas coisas. A gente nasce e aí a gente vai adquirindo traumas, pensamentos, crenças ao longo da vida. Então, assim, você não nasceu duvidando de si mesmo. Na verdade, você nasceu confiando plenamente na sua intuição, sabe? Quando você sentia que era pra engatear, você ia. Quando você sentia que era pra andar, você confiava no seu corpo e você ia. Então, assim, a gente nasceu confiando plenamente na nossa intuição e aí a gente passou a desandar completamente, desconfiando, duvidando da nossa capacidade. Então, em que momento a gente começou a duvidar de si mesmo? Tá aí uma questão. Gente, existem muitos trabalhos de shadow work, existem muitos lugares onde tem perguntas para você fazer a si mesmo de shadow work. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês verem como funciona, mas longe de mim trazer esse trabalho para cá, porque eu não sou uma profissional da psicologia. Isso daqui foi um estudo que eu fiz, mas assim, vocês podem pesquisar, tem isso em muitos lugares, vocês vão ver o que é mais adequado para vocês. Lembrando que se fizer isso na terapia, por favor, melhor ainda, porque a gente está falando, assim, de traumas e de coisas desconfortáveis. Então, assim, tenha essa responsabilidade, entender os seus gatilhos e identificá-los. Então, aqui só vai algumas dicas para caso você for fazer. Dê valor e acolha os seus sentimentos. Quando a gente está fazendo shadow work, a gente fica desconfortável porque é uma parte considerada feia da gente, que a gente não quer lidar, que a gente não quer ver. Então, assim, não julgue, não fique tipo, meu Deus, eu sou muito estranha por pensar isso. Não julgue, isso veio de algum lugar, isso tem um porquê. Não julgue, acolha esses sentimentos, eles precisam disso. Reconheça os seus gatilhos, reconheça o que te causa tanto desconforto, o que é um gatilho pra você, literalmente. Então, assim, reconheça isso, tente trabalhar em cima disso, mas como eu falei, com muito amor, com muito cuidado, com suporte. Só tô explicando aqui o que é, não estou passando nenhum trabalho exatamente disso, mas enfim. Então, gente, eu só queria falar que shadow work e reprogramação mental, eles estão sim ligados e eles ajudam a você a manifestar mais rápido, a ser uma pessoa com um poder de manifestação muito maior, porque a partir do momento que você vai quebrando essas crenças, esses traumas, as coisas que te puxam pra baixo, você vai ter tudo pra voar, literalmente isso. Então, assim, gente, é muito importante vocês reconhecerem isso, porque às vezes vocês não estão manifestando aquilo que vocês tanto querem porque vocês têm muito bloqueio. Então, é importante reconhecer isso. E agora eu vou passar o exercício da semana do projeto. Mas antes, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, já dê o seu like e já comenta aqui embaixo o que você está achando do projeto, se você vai ou não fazer shadow work, como foi o exercício da outra semana, enfim, gente, comenta aqui embaixo que a gente vai conversar muito. E o exercício é: reconheça as suas desculpas e faça algo que você normalmente não faria por medo de julgamento. Esse é o exercício da semana, gente. Então reconheça isso em você mesmo. Você pode estar perdendo oportunidades porque você tem medo do julgamento alheio, você tem medo do que as pessoas vão pensar. Então, assim, entenda que você é o criador da sua própria história e só o que você acha de si mesmo importa. Então, esse é o exercício da semana. Se você tiver alguma dúvida, também comenta aqui embaixo, comenta lá no grupo do Telegram. E é isso, vamos evoluir e vamos crescer juntos. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijos e até a próxima.